Deus, o nosso Pai, e seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Recentemente, com a posse do presidente Donald Trump, novamente se acendeu uma discussão sobre a questão da imigração. As ameaças de que o povo que lá está ilegal haverá de ser deportado, traz uma discussão à tona na sociedade e, por incrível que pareça, muitos acham que ele está errado. Afinal de contas, o discurso é de que as pessoas que estão ilegais devem deixar o país imediatamente. É como alguém que chegou na sua casa, ocupou a sua casa e agora se sente no direito de roubar uma de você. Parece duro essas palavras, mas elas refletem uma realidade, e quem é dono da sua casa com certeza não vai concordar com isso. Imagina se uma pessoa chegar na sua casa e a ocupar, você imediatamente vai acionar a segurança pública ou alguém da sua família para ajudar a tirar esse invasor da sua residência. Não estou dizendo que nós devemos ser omissos e não nos preocupar com quem está numa situação difícil. Afinal de contas, sempre digo, ninguém sai da sua terra quando tudo está bem. Ninguém abandona seu país, o seu estado, a sua cidade quando tudo está bem. Temos visto cada vez mais, por exemplo, aqui no estado do Amapá, jovens, pessoas de várias idades deixando o estado para procurar uma nova oportunidade de vida em outros estados do Brasil. Por que isso? Porque as suas necessidades aqui no estado não estão sendo supridas. Do mesmo modo, muitos outros vêm para cá, pois acreditam que aqui no estado é possível ter uma qualidade de vida melhor de onde eles estavam. E é interessante nós pensarmos a respeito, afinal de contas, é muito difícil quando nós não estamos bem, não temos o sustento próprio para nós e os nossos familiares, e é muito triste quando a nossa vida social está na iminência de um colapso. No tempo de Israel, quando foram levados ao cativeiro, não é que eles estavam numa situação difícil, mas exatamente porque eles tinham abandonado a graça e a misericórdia de Deus, em rejeitar a ajuda do Senhor que se renova a cada novo amanhecer. Então o Senhor permitiu que os seus inimigos os levassem para uma terra distante e lá ficassem por um bom tempo, percebendo que quando se afastam de Deus, o ser humano acaba trazendo miséria e sofrimento sobre si. No caso do texto de Neemias, capítulo 8, que nós lemos há pouco, e quem quiser pode ler também logo após, temos um relato que o povo de Israel havia sido derrotado na guerra por causa dos seus pecados, que foi levado cativo para a Pérsia. Mas, como diz o texto no capítulo 1, no dia 20, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, Neemias, tendo orado, pediu a Deus sabedoria, e Deus o guiou para que pudesse conduzir o povo novamente para a sua terra de origem. Como é bom poder retornar para a sua terra e ter a certeza de que agora as coisas vão ser diferentes. Como é bom voltar para a nossa terra e ver que aquilo que aparecia apenas uma terra arrasada, agora prospera e tem vida em abundância. Assim foi com o povo de Israel, voltando para a sua cidade, voltando para a sua terra, reconstruindo as suas casas. Quando Deus os ajudou, foi então que pedir para que Esdras, o sacerdote, trouxesse o livro da lei, a fim de que pudessem ouvir a palavra e meditar nesta palavra.
eles haviam por um bom tempo deixado de prestar atenção naquilo que Deus tem a dizer. Muitas vezes nós também somos assim. Esperamos ficar em caos em todos os aspectos da nossa vida para então pedir socorro. Quem de nós, estando alegre, se lembra em constância de agradecer e invocar a Deus? Facilmente nós nos esquecemos quando as coisas estão aparentemente bem. E aí, neste momento, que o diabo se aproveita da nossa miséria e faz um estrago terrível na nossa vida e também da nossa família. Foi assim no passado, é assim hoje, e continuará sendo assim, pois o ser humano não quer saber do seu Criador. Temos visto muitas vezes irmãos na fé rejeitando a palavra, arrumando 1001 desculpa para não estar aqui. E com certeza você conhece pessoas assim. Pessoas conhecidas, pessoas queridas que nós amamos, mas longe de Deus, se tornam pessoas presas fáceis do diabo, que facilmente ataca e destrói todo sonho, toda esperança que essas pessoas tinham. Era preciso, conforme o texto de Neemias, reconstruir tudo novamente. Toda a cidade havia sido arrasada pela guerra, pela invasão persa, mas agora o povo havia achado misericórdia em Deus. Deus se compadece daquele povo rebelde. Era preciso novamente fazer tudo do zero, mas com uma diferença: não dependia somente da vontade das pessoas. Deus se compromete em abençoar este povo. O templo e a cidade de Jerusalém precisavam ser reconstruídos. A guerra, o reflexo da desobediência do povo a Deus, deixou marcas de que quem se afasta de Deus traz o mal para si e aos seus. Pense a respeito. Quantas vezes você já arrumou dores de cabeça desnecessárias sobre a sua vida? Quantas vezes você já trouxe sofrimento sem que você precisasse passar por eles? Todos nós já fizemos isso e ainda infelizmente vamos fazer, pois somos rebeldes, somos pessoas que desobedecem a Deus, somos pecadores. E como diz o próprio salmista Davi, que havia sido pego no seu pecado, enquanto não confessarem o pecado, havendo de sofrer, os nossos ossos chegam a doer. Assim é a nossa vida enquanto não temos a paz e o perdão que Deus nos oferece. O texto de Neemias temos um relato de que o povo, ouvindo a palavra de Deus, reconhecendo então que Deus os perdoara e que este mesmo Deus está disposto a os ajudar. Não sei qual o pecado que você tem sobre os seus ombros, o quanto isso tem trazido tristeza, sofrimento no corpo. Às vezes aquele pecado da omissão, aquele pecado que nós achamos que não, esse aqui eu não vou me envolver, afinal de contas não é bem comigo. Facilmente nós cometemos esse pecado na nossa sociedade, quando vemos as injustiças sociais e dizemos, não, isso é com outro, isso não é minha responsabilidade, isso é com determinado governante, isso é com determinado setor da sociedade. Deixamos de ajudar quem mais precisa. Facilmente pecamos pela omissão de fazer aquilo que é próprio do cristão, de viver e testemunhar a fé. Facilmente nós nos afastamos de Deus, achando que, bom, afinal de contas, todos os finais de semana temos a igreja aberta, então não preciso estar na igreja todo final de semana. Quem te disse isso? Aonde você acha na Bíblia que você não deve estar na casa de Deus aos finais de semana? Ou quando tiver a oportunidade? Aonde está na palavra de Deus que você tem a liberdade de achar que o terceiro mandamento você pode desobedecer quando bem quiser? Me diga, e aí podemos conversar, mas eu tenho certeza que você não achará. Pelo contrário, o terceiro mandamento lá em Êxodo 20, quando é dito,
está dizendo exatamente que ninguém deve trabalhar e fazer qualquer outra coisa na vida a não ser descansar no Senhor. E é isso que significa santificarás o dia do descanso. Descanso, sábado, descanso no Senhor. Por isso, o povo de Deus, agora, tendo sido trago de volta para a sua terra, abençoado por Deus, com a oportunidade de novamente habitar em suas casas que antes estavam em ruínas, recebem a ajuda de Deus a fim de que possam reconstruir a cidade destruída. A proteção dos muros foi reerguida, e muros naquele contexto das cidades antigas significava exatamente a proteção de que inimigos não a invadissem. Pessoas que não tinham a liberdade ou a honradez de entrar pelos portões da cidade de modo justo e correto, não poderiam passar pelos muros, pois deveriam ser rechaçadas. Era uma maneira de se proteger dos inimigos. E é por isso que no começo da mensagem eu disse: o mundo está em polvorosa porque houve uma declaração pública na posse de um presidente da República dizendo que os imigrantes ilegais haveriam de deixar o país. Sim, eu devo estar de acordo, pois se eu sou um cristão, eu devo concordar que a justiça deve prevalecer, pois se é a regra que uma sociedade aceita, então devemos nos submeter a ela. Mas que não dá para nós aceitarmos o erro, julgando que este erro é o correto. Mas é um país rico, bom, trabalhar para isso. Devemos nós também suar a face do nosso rosto para também construirmos um país, uma pátria que seja pujante em riqueza, em honra e assim por diante. Não estou dizendo que não estou desmerecendo a nossa nação, mas uso esse exemplo, pois nos parece que é importante, afinal de contas, precisamos viver e trabalhar para construir e não esperar as coisas de mão beijada, como se tudo dependesse dos outros e nós apenas os beneficiados. E é por isso que Deus quer ser o nosso Deus. Ele quer fazer com que o nosso trabalho fique mais fácil, que a nossa vida também dentro da igreja seja uma vida mais fácil. Basta termos boa intenção e Ele abençoa. Basta pedirmos que Ele abençoe os nossos planos, como diz Provérbios 16, e Deus se compromete em fazer o bem para nós, como povo de Deus. É preciso que nós tenhamos a humildade de reconhecer que nenhum é menos importante do que o outro. Todos são preciosos, todos são importantes. Diz no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 30, que cada parte do corpo é essencial. Tanto é verdade, se você machucar, espetar algo na ponta do dedão do pé, teu cérebro faz você pensar: opa, está doendo no dedão do pé. E todo o corpo se inclina para ver o que está acontecendo com o seu dedo. Do mesmo modo, quando você ouve algo que agride seus ouvidos, todo o seu corpo, dependendo do som, fica assustado. Ou, dependendo do que você vê, todo o seu corpo fica amedrontado, assim por diante. Cada parte, como diz o texto da carta de Paulo aos cristãos de Corinto, é especial e essencial para que o corpo todo esteja bem ajustado. Assim somos nós, como corpo de Cristo, fazendo parte desse corpo de Cristo, que é a igreja, aonde cada um tem uma função toda especial, independente do tempo e quanto tempo você já conhece a palavra. Pode você estar conhecendo a palavra há poucos dias, ou na tenra idade, como as crianças, mas nem por isso são menos importantes, nem por isso são menosprezadas ou podem ser consideradas menos importantes. Por isso, meus amados irmãos, é preciso que nós tenhamos o cuidado de ter os ouvidos e as mãos atentas à palavra de Deus. Louvar a Deus, mesmo em meus sofrimentos, as tristezas, clamar por ajuda e misericórdia do bondoso Deus. Para isso, nada melhor do que ouvir a palavra, pois o povo, como diz o texto do Antigo Testamento,
se reorganizando e vivendo em paz e segurança, mas tudo isso perde sentido se não tiver Deus em seu coração. É comum nós vermos, e talvez você conheça alguns casos, de pessoas bem abonadas que foram abençoadas por Deus em sua vida, mas são miseráveis de coração, miseráveis de espírito, pois não têm paz no seu coração. Vivem atormentados e até mesmo na hora da morte se debatem no meio de morte e não querem morrer, pois sabem que não encontrarão paz com a morte. Isso cabe também para nós. É preciso que tenhamos a humildade de nos colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, aqui estou, dependo da tua palavra. E é preciso que nós tenhamos a certeza de que seguir este mundo, independente se vai ser 1 ano, 2, 10, 20, 30, 50, 100 anos, se não estivermos com Deus, é caminhar correndo atrás do vento. É caminhar como alguém que anda num lugar estranho, levado à força, na iminência de ser assassinado, por causa que sem Deus não há paz neste mundo. Sabendo que Deus está no nosso lado, já passamos perrengues, situações muito difíceis, mas agora, sabendo que a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo, deve nos dar sim a tranquilidade de saber que aqui sim é o melhor lugar do mundo para se estar, a casa de Deus. Pois quando nós ouvimos a palavra, nós reconhecemos que a lei de Deus, os ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces do que o mel mais puro. A palavra que tem mostrado os nossos pecados, e a palavra que também tem mostrado que esses pecados só haverão de ser cessados e pare de nos atormentar quando temos o perdão gratuito oferecido pelo próprio Senhor Jesus. Se na nossa vida encontramos muita ruína, vejam, na nossa sociedade também está repleta de ruínas. O nosso estado está caótico em todos os aspectos. Temos talvez uma das piores saúdes públicas do Brasil, uma das piores educações do Brasil está aqui no estado do Amapá, infelizmente. Não temos bons professores, mas o sistema que impera faz com que a gente tenha uma situação caótica em todos os aspectos, pois temos maus cidadãos que não aproveitam e vivem como pessoas responsáveis. E aí eu pergunto: você tem sido um bom cidadão aqui no estado do Amapá? Tem sido alguém que as pessoas não podem apontar o dedo e dizer que você também é corrupto? É preciso que nós tenhamos discernimento, humildade e sabedoria de nos colocar na presença de Deus. Não basta somente reconstruir a nossa casa, mas sim sermos influentes aonde nós estivermos, para que mais pessoas sejam beneficiadas pelo exemplo da nossa vida de fé. E acima de tudo, a sociedade na qual nós estamos inseridos precisa saber que onde nós moramos, ali habita um servo de Deus, alguém que é consagrado, dedicado e que não abre mão da palavra de Deus, que não faz conchavos para se beneficiar ou beneficiar a outrem. Como nós vemos nas eleições, que as pessoas votam porque fulano, beltrano vai ganhar um serviço prometido por esse ou aquele candidato, e aí todo o restante da família sofre porque talvez esse possa ser beneficiado. Isso é corrupção das mais banais, terríveis, miseráveis possível. Mas nós temos que mudar. Começa conosco aqui na igreja, no dia a dia, falando, testemunhando, mudando aos poucos a nossa sociedade. E só é possível realmente ter essa mudança a partir de alguém que é novo por causa da palavra. Como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5, versículo 17, quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que é velho,
Então, eu e você precisamos ser diferentes também na sociedade. E aqui na igreja, mais do que nunca, colocar em prática toda a nossa disposição, toda a nossa energia para beneficiarmos ao nosso semelhante. Muita coisa precisa ser feita como povo de Deus. A palavra de Deus nos aponta que Deus tem planos maravilhosos para nós. Que Deus quer cuidar do seu povo. E Ele cuida, não tenha dúvida quanto a isso. E é por isso, meus amados irmãos, quando nós deixamos Jesus cuidar da nossa vida, tudo fica diferente, fica melhor, fica mais tranquilo. E a vida, que antes parecia sem sentido, começa a ter novas perspectivas. Conheço algumas pessoas que antes viviam longe da palavra, e que quando conheceram a palavra, começaram a viver bem e em paz. Mas não é bem como algumas pessoas acham que viver bem significa ter posses materiais, mas paz de espírito, que somente a palavra de Deus pode dar. Porque adianta a pessoa ser rica financeiramente e ser pobre, miserável, sem a palavra de Deus? Hoje, a palavra de Deus chegou até nós, chegou para vocês, está chegando para mim também, a fim de que nós possamos, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, sairmos daqui proclamando e fazendo a diferença por onde nós passarmos. Vejamos, Neemias se empenhou na reconstrução de sua cidade, orou a Deus, pediu sua ajuda, envolveu muita gente no seu projeto. Assim também a igreja cristã é chamada por Deus para ser um instrumento na realização da sua missão. Deus quer envolver muita gente, cada um com seu dom. Deus estabeleceu na igreja para serem apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros com o dom de falar em línguas. A questão é, qual o dom que tu recebeu de Deus? Tu tem um dom, sim. Exercite ele, coloque ele em prática, para de se esconder atrás das suas desculpas. Coloque ele em prática, não tenha medo de falar de Jesus, não tenha medo de colocá-lo em prática. E aquilo que você já sabe fazer, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, farás ainda com mais habilidade. Se é de servir, que sirva; se é de coordenar, que coordene, mas que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus continue nos mostrando através da sua palavra que está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade. Amém.